Bom dia, muito bom dia a todos vocês que nos ouvem, né? Tanto através da rádio, como através também das nossas lives, né? Então a gente sempre coloca alegria, né? A, a responsabilidade que nos prende, né? Que nos obriga nessa situação de tentar levar a todos vocês, né? O melhor do Evangelho, o melhor da questão da doutrina, até porque todos nós estamos aprendendo e qualquer, digamos assim, dúvida, qualquer contratempo, né? Estamos nós abertos, estamos nós de prontidão para quê? Para que juntos, né, nós possamos compreender as coisas simples de Jesus, né? Quando ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim." Ou seja, até que nós não interpretarmos de uma forma viva o Evangelho de Jesus, dificilmente nós encontraremos paz de espírito, né? E esses ensinamentos e essas verdades, elas estão num primeiro momento no Evangelho do próprio Jesus e num segundo momento, essas verdades elas estão explicadas a todos nós através do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o Evangelho de Jesus, né, explicado, né, pelos nossos irmãos do mundo espiritual. Um fenômeno que aconteceu em 1850 em diante, né, até numa promessa de Jesus, né? Eu vou para o Pai, né? E de lá eu vou mandar o Confortador, o Espírito da Verdade, que há de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. E o que aconteceu? 2000 anos depois, o Espírito da Verdade, né? Ele aparece, e inclusive esse Espírito da Verdade, no capítulo Seis. 6, né? Lá Tem o 3 ou 4 mensagens. exato, que é Cristo Consolador. Cristo Consolador, que é o Consolador prometido. Existem essas mensagens que merecem, né, a nossa atenção e eu diria principalmente que merecem o nosso estudo. Então a nossa intenção é verdadeiramente aplainarmos, né, os caminhos do Senhor, tornando mais fácil a nossa vida através do entendimento da lei e através da própria prática da lei. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. A gente até comentou alguma coisa semana passada, é óbvio que um pouco por alto, né, sobre essa necessidade de sairmos dessa caixinha que nós nos encontramos, que a impressão que a gente tem é que o mundo é só aquilo que eu conheço, é aquilo que eu vivo, e que não existe nada nem diferente e nem correto além disso. E isso é um grande erro. Nós precisamos ampliar a nossa percepção do mundo. O Evangelho é uma ferramenta importantíssima nisso, porque a todo momento ele nos chama para que nós, não digo esquecer de nós, mas é isso, esquecer, mas perceber o outro. O trabalho do que ele nos chama a fazer é o estender a mão, é a caridade, é o atendimento, é o amor como uma a ponta mais sublime desse trabalho, para que a gente consiga renovar o nosso interior. Eu faço assim, parece que é tudo físico, mas na verdade o que faz com que o físico se manifeste é o espírito, né? Todos nós. É o espírito que atua sobre a nossa matéria, a matéria que nós recebemos, para manifestar dentro desse mundo. E dentro desse entendimento do espírito se manifestando, a gente volta àquele questionamento antigo, mas ainda sem uma. Não digo uma conclusão, porque Uma conclusões. base. Existem várias, né? Mas eu sempre digo assim: tem que ser individual. Cada um tem que chegar no seu ponto de pensar: tá, para que eu estou encarnado? Ou por que eu estou vivo? Por que eu estou. Quais são as minhas possibilidades?
quais são as minhas capacidades, ou o que eu devo fazer. São questionamentos importantes para que a gente consiga dar o nosso sentido de vida, né? Para que a gente consiga qualificar a nossa vida, dizer assim, puxa, valeu a pena. Eu passei por isso, isso e isso. Teve dificuldades, teve momentos em que eu quis desistir, mas eu continuei e valeu a pena, porque eu me tornei alguém um pouquinho melhor e uma referência para outras pessoas. Essas outras pessoas são a minha família, as pessoas que convivem comigo. Eles têm ligações fortíssimas entre nós, existem ligações fortíssimas que servem como uma forma de abastecer também essa existência um do outro. Então, nós precisamos da outra pessoa, familiar, amigo, sociedade como um todo, e eles precisam também de nós. Então, é nesse sentido que eu penso, né, que nós devemos dar uma qualidade, dar uma determinação, um foco maior da nossa existência. E nesse aspecto, a humanidade, ela, espiritualmente falando, ela retroagiu, né? Nós temos um aparato assim a nível de ciência, a nível de conhecimento, a nível de inteligência muito grande, mas a nível de moral, de ética, né? Nós nos afastamos do princípio. Porque, como tu dizia, né? Quem é que tu é? Onde é que tu tá? Né? O que é teu? O que tu vai levar? Para onde é que tu vai? Então, essas grandes questões, hoje elas não são levantadas. Ninguém levanta, né? E coisa que muito tempo atrás isso tudo era levantado. Antes mesmo de Cristo, tinha lá na Grécia, eu acho que era numa tipo faculdade, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quer dizer, né? Qual a nossa relação com Deus, nosso Pai? Né? Ontem nós comemoramos o Dia do Trabalho. O trabalho é uma lei de Deus, uma lei, uma imposição. É uma imposição que está colocada. A tal ponto que, de onde surgiu, né, essa história de tu oferecer o primeiro filho a Deus? De onde surgiu, né, aquela outra história de dar, né, uma parte da produção, oferecer sempre, né? Depois veio o dízimo, a questão do dízimo, mas antes eram oferendas, né? Uhum. Por exemplo, tu oferecia um cabrito, tu oferecia parte da cultura que tu tinha. Mas por que tu fazia isso? Né? Por que os antigos faziam isso? Eles faziam isso porque eles tinham consciência de quem eles eram, onde eles estavam e do primeiro e grande provedor, que é o Criador, que tudo te dá e que, digamos, tudo te tira. É graças a Ele. Exato. Né? E nós hoje, nós estamos totalmente, digamos assim, alheios, né? Fora de tudo isso e cultivando de uma forma quase que louca essa questão do orgulho e do egoísmo, achando que eu tenho direitos, achando que tudo tem que resolver os meus problemas, achando que o mundo gira porque o meu umbigo me pertence, né? Eu sou mais importante do que todo o resto. Exato, então, tá, mas aí, de onde é que tu vem, para onde é que tu vai? Né? Como diz Jesus, até os grandes reis, os maiores príncipes, né, se tornaram cinza. E desapareceram, entre aspas, a morte veio e levou os caras, mas levou para onde? Qual é que é o esquema? Então, mas nas parábolas de Jesus, de uma forma muito humana e simples, ele deixa tudo isso delineado, e inclusive essa questão do trabalho, né? Que tu é filho, herdeiro, mas que tu tem que cuidar da obra e pagar o aluguel, né? Que é aquilo que Jesus, o ajuste de contas, né? Pagar o aluguel, todas essas questões que ele fala, isso tudo, o que é? É tu pôr em prática a lei, tu fazer a tua parte. Pagar o aluguel é a prática do bem. É fazer utilizar o recurso bem, que tu tem, né? mas para o bem. Uhum. E não
roubando os recursos, amontoando eles para ti. Pelo teu Porque interesse. esses recursos não são teus. Uhum. Né? Eles estão ali para que todos, dividindo os próprios recursos, cresçamos em inteligência, cresçamos em sociabilidade e cresçamos também a nível de felicidade, de conforto. E hoje nós fizemos totalmente o contrário. Porque, enfim, aquele que pode, pode, né? E outro se sacode, como eles dizem. É. Se a gente estudar um pouco, e isso aí tá nos livros de história, né? Não é da doutrina. O homem primitivo, lá, o homem das cavernas, ele vivia fazendo o quê? Procurava um lugar para se proteger, uma caverna, ia atrás de alimento e cuidava para não ser devorado pelos bichos maiores que ele, mais ferozes. Era só isso que consistia a vida. Então, começou a existir uma necessidade humana de melhorar essa condição. Claro. E isso, sem o trabalho, sem o esforço humano, De se protegerem, de se favorecerem, de se auxiliarem. diminuir essa não só a insegurança, mas toda a intempérie que ele estava sujeito, e começar a se relacionar. Aí Sim. também, porque eles viviam em bandos, mas assim, isso é a história que conta, né? Então, a necessidade movimenta o homem para progredir. A história conta, mas a lógica ratifica, né? Porque isso aí, se tu for lá no Museu do Louvre, tu for num museu muito bom, tu vai ver os teus irmãos mais velhos lá, né? Os utensílios, Tudo, inclusive, né? que eles usavam, a gente vai ver. Bom, Inclusive encontraram, não faz muito tempo na Itália, lá um cara congelado, né? E muito antigo. Muito Então, antigo. quer dizer, com todos os aparatos, com tudo aquilo que era necessário naquele tempo, naquele ambiente, mas o que nós colocamos e o que às vezes foi esquecido e de uma forma individual e particular é a tua relação dentro da criação. Uhum. Quem é que tu é dentro da criação, né? Então a gente vai dizer, não, mas eles eram limitados. Sim, Também somos. eles até eram limitados, mas existiam forças que eles respeitavam. E hoje nós não respeitamos mais nada, né? Nós achamos que podemos fazer o que bem entendemos e azar. Sim, Tipo assim, eu faço o que eu quero. sim. Mas daí acontecem as coisas, às vezes, de um tempo um pouco mais longo, que é, às vezes, numa outra encarnação, e a gente acha que o mundo é injusto, que o mundo é cruel, a gente joga a responsabilidade de novo para fora. Mas é bem isso, existe uma matemática muito certa dentro da lógica da vida. O que tu faz, ele repercute de alguma forma. Então, positivamente ou negativamente? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho Plantar. de plantar e de colher. E a obrigação de colher, né? Tu entendeu? Mas a obrigação ela vem, né? É. O plantio é livre, colheita obrigatória. Então tu vai colher, né? Então outro dia nós estava falando, aquele cara, né? É tão jovem, ele assim se perdeu, né, nos vícios e veio a falecer. E o que ele tinha que fazer a nível de trabalho? Só parar de beber. Uhum. Numa das ideias. Sim. Tu entende? E ele não conseguiu. Mas por que ele não conseguiu? Né? Então vem lá, joio. Porque enquanto os homens dormiam, era certo? Não é certo. Por que tu deu continuidade a esse projeto? Por que tu trabalhou nessa ideia? Né? Por que tu não buscou elementos para realmente contrapor nessa ideia? Ideia essa que por descuido e por ela vai crescendo, ela te matou. Matou Ela vai o equipamento, né? Uhum. Ela derruba o equipamento, mas a alma ela se assenhoreia vai continuar com do teu os corpo, desejos, entre né? aspas, né? Sim. Às vezes a gente pensa assim, mas é muito difícil. Não, às vezes é difícil, né? Dificuldade é por causa do tamanho, é difícil resolver. Mas a gente tem que entender que tudo é um processo, tudo tem que caminhar na direção. A conclusão está lá na frente, eu estou aqui atrás. Eu não posso querer de um salto abarcar aquilo ali, mas eu tenho que caminhar, e esse caminhar significa criar recursos, criar situações que me favoreçam a diminuir o impacto desse vício, vamos chamar assim, ou dessa má tendência
sobre mim. Porque hoje ela tem uma força muito grande, mas eu tenho que diminuir ela, eu tenho que diminuir essa força. Reconhecendo. Eu não vou excluir ela de uma hora para outra, mas eu tenho que diminuir ela e fazer crescer o contraponto Sim, para que eu reconhecendo. consiga, aos poucos, ter o domínio. Para tudo é assim, né? Para tudo é assim, por isso que, né, ah, a gente fala, trabalhar. O trabalho que Jesus fala não é única e exclusivamente o trabalho material para que tu fique rico. Uhum. Porque Jesus diz, de que adianta tu ganhar o mundo e perder a alma? Então não é desse trabalho Não que é ele está esse. falando. E até da riqueza, nós já falamos muitas vezes da riqueza. Ela é útil. Como é que tu vai ajudar alguém se tu não tem nem para ti? Né? A riqueza ela é útil. Só que o que acontece? É esse entendimento, né, daquilo que é teu, daquilo que não é teu. Se essas coisas te foram colocadas na tua mão, que uso tu tem que fazer com essas coisas? E é exatamente isso que hoje, né, não só a doutrina espírita, como também o Evangelho de Jesus nos ensina. Né? Nos ensina pela questão de uma das leis, né, que é a segunda lei, a lei do Terceira. trabalho. É. A terceira, Terceira. Mas é uma das primeiras, né? que são Pela que necessidade. que as 10 leis que estão aqui no Livro dos Espíritos, tu olhou, né? É o decálogo lá de Moisés. É os 10 Simples, mandamentos de Moisés. Requentados para a gente entender. Exato. Trabalhados de uma forma mais temporal, né? Numa forma mais atual, numa forma onde que hoje nós já temos um certo entendimento que a gente tem que... Então, o trabalho verdadeiro é o trabalho moral, né? O trabalho físico, beleza, isso a gente conhece, a gente sabe, que também até tem pessoas que não querem se sujeitar, mas tá tudo certo. Né? Como é que tu vai te manter se tu não trabalha? Eu ia até Alguém tem que trabalhar para ti. fazer esse questionamento. Por que tem tanta gente que, não digo que detesta, mas quer se ver livre do trabalho, quer... Falta um pouco de razão, né? Tá, como é que eu vou, no mínimo, sobreviver? É que a gente, às vezes, o ser humano, ele é... Eu sempre digo, nós somos terríveis, né? Nós somos. Inferiores, Nós. né? E altamente inferiores. Por quê? Porque houve épocas difíceis, né? Trabalho escravo, Sim. a imposição dos senhores, né? O trabalho ele cansa o infantil, organismo, né? o trabalho infantil. Então, teve irmãos nossos que não entenderam muito e fizeram coisas atrozes. Mas isso não quer dizer que nós temos que sempre nos firmarmos, tomarmos como exemplo os piores. Né? Houve esses tempos, mas quantas vezes, né, nós já falamos aqui, Thomas Alva Edison testou um elemento para criar uma lâmpada. a lâmpada. É. Mais de 1000 elementos ele testou. E no tungstênio ele encontrou, né, um elemento que ficava no vácuo e que quando passava corrente elétrica, né, que ele criava uma resistência, porque é uma resistência, aí a lâmpada incandescente, ela não rompia, né? ela não derretia. É. Ela não derretia. Mas o cara trabalhou, hein? O cara insistiu, né? O cara tentou. Então, essa visão de trabalho torta, né, que a gente pode, digamos assim, utilizar para nós, né, ela está errada. Está errada, porque tudo na natureza trabalha. Tudo. As abelhas, formigas, os corais. Aí tu vai dizer, não, mas o leão, ele trabalha. Os corvos trabalham. Eles têm uma função social, né? Exato. Todos eles trabalham num ponto de equilíbrio, cuidando de família, limpando o terreno, enfim, organizando as coisas, fazendo a parte deles. O que cabe. E nós não queremos fazer a nossa, nós achamos que tudo é direito nosso. Então, quer dizer, imagina, se tu não te dispõe ao trabalho material, imagina a questão do trabalho moral, que é mais difícil. Sim, ela exige mais, né? Exige mais. Constante, inclusive, porque o trabalho, o outro, tu vai lá, fica umas horas e volta. Sim. E esse outro, ele tem que ser constante. Sim, que eu vi que tinha um patrão, né, falando com os empregados e pedindo para eles que tipo de jornada vocês querem, né? Aí uma delas disse, eu quero continuar na 6x1, né, porque eu ganho integral, né? E se pudesse até ganhar mais, eu faria mais.
Aí, né, pegou o outro, aí o outro disse, eu preferiria 5x2, né? Que aí eu tenho 2 para descansar. Aí foi no outro, eu disse, eu queria 4x3. Aí o cara disse, sim, 4 de trabalho e 3 de descanso. Ele disse, não. Aí o cara foi falando, disse, tu não gostaria do 7x0? Né? Eu disse, bom, seria uma boa ideia. Né? Eu Você não perder trabalho. nada. Se eu não quero perder nada. Aí o cara disse, tá, mas como é que eu vou te pagar se tu não trabalha? Uhum. Como é que nós vamos para frente? Vai quebrar. Exato. Né? Aí o cara pensou, ele disse, tu entende? Então, tem que ter um pouco de coerência as coisas, né? Mas daí eu pouco de faço coerência. 7x0 e os outros fazem a minha parte. Sim, Que é o que a gente, de uma certa forma, tenta, né? Eu me excluo da parte chata e os outros que se virem. como nós vimos falando, o trabalho como um todo, ele foi Deturpado. deturpado. Porque o verdadeiro trabalho físico, humano, material, seria fazer aquilo que tu gosta, Uhum. né? Quantos borracheiros, né, respeitando todos eles são felizes naqueles que fazem. Quantos motoristas, quantas faxineiras são felizes naquilo que fazem. Uhum. E aí tu diz, não, vai lá no escritório. Ela diz, eu não gosto disso. Eu não gosto. Então, se cada um faz aquilo que gosta, ninguém trabalha. E tem lugar para todo mundo, né? E ninguém trabalha. Porque tu faz sim. aquilo que tu gosta. É. Aquele trabalho sufocante, aquela coisa imposta, Aham. né? Então, quer dizer, se tu não gosta disso, faça outra coisa, mas tem que fazer alguma coisa, né? Nós nos autoescravizamos em função do dinheiro, né? Nós, em busca do dinheiro para satisfazer umas necessidades criadas por nós, nós aceitamos propostas que não condizem com a nossa, Sim, o nosso gosto, vamos dizer assim, com a nossa aptidão até, não é Sim. nem gosto, com a nossa aptidão, com aquilo que a gente tem, às vezes, uma vocação. Eu tenho talento para tal coisa, mas eu vou para o outro lado porque o outro paga mais. um Então, a exemplo gente é simples infeliz. disso é onde é que está a maior procura, né, nas profissões, nos vestibulares. Do que remunera melhor, né? Aquilo que paga melhor, É. aquilo que dá dinheiro. Mas não, de repente, tu pensar, dá dinheiro, mas eu estou lidando com vidas. Dá dinheiro, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, como é uma engenharia. Construir um prédio, né? E esse prédio, se tu não faz o cálculo correto, tu mata, como já aconteceu um monte de Desaba o vezes. negócio. Cai todo o negócio, ou construir uma ponte, uma represa, enfim. Né? Então, Responsabilidade, né? as pessoas querem ganhar, mas muitas vezes não querem o bônus, Não mas não estão querem o aptas ônus. para isso, é. Né? E o trabalho é uma lei. É por isso que a questão moral, ela vem por cima de tudo isso, né? Sim. Porque ela é o que determina o caminho, a moralidade, o certo, o dever, a responsabilidade, ele determina o caminho que a gente deve se orientar, porque nós fazemos parte de um conjunto, que é uma sociedade, e essa sociedade ela vai ser tão mais sadia desde que cada um consiga ocupar o seu lugar nela e executar a sua potencialidade para esse lugar que tu está colocado. Leia aqui essa aqui, a 676, leia. depois vamos ler a outra. Só para ver, assim, é o livro dos É um Espíritos. capítulo bem curtinho, É inclusive. bem né? curto. Tá. É o livro dos Espíritos. Nós vamos ler só 2 questões. Mas assim, a gente tem que, de uma forma humilde, de uma forma simples, como o Evangelho de Jesus, a gente tem que se abrir. É que nem hoje o maior problema nosso hoje, Antônio, é que ninguém mais escuta ninguém. Ninguém escuta ninguém. Então, como é que tu vai evoluir? Como é que tu vai aprender se tu não te abre para uma coisa que é nova? Não, isso aí é livro dos espíritos, isso aí é dos espiritistas. Isso é velho. Isso aí eu não quero saber. ultrapassado. Ou mesmo tu escuta, entra para um ouvido e sai para o outro. Deixa essas palavras te tocarem, né? Ou, se tu não entende, pega um dicionário e tenta entender o que esse cara falou, o que esse espírito falou respondendo essa pergunta. Vê se tem coerência, vê se não tem coerência, né? Se Analisa. Analisa. Se for coisa boa, usa para ti. É. Se não for uma coisa boa, tudo bem. Mas olha o que eles respondem. Por isso que Jesus dizia, né? Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém acrescenta uma vírgula ou um J na lei. Quer dizer,
Faz o que tu quer. Nós mudamos a casca, mas a essência é a Faz o mesma. que tu quer, mas tu vai ter que engolir tudo que passou por ti, né? Daí Mesmo que tu descartou. vai ter que Então, dar. isso aqui é uma oportunidade evolutiva. E muitas vezes nós ficamos naquele quadradinho confortável, né? Então, dentro do capítulo Lei do Trabalho, Começa até daqui de cima já. o subtítulo é Necessidade do Trabalho. São perguntas curtas, né? Então, a primeira pergunta é assim: a necessidade do trabalho é uma lei natural? A Uma lei da necessidade. natureza? É. A necessidade, que é uma imposição. Uhum. Não é, Tem o que, que. não é o que tu está imaginando. Tu entendeu? É uma imposição a nível de conjunto. É uma imposição a nível de sociedade. É uma imposição a nível de lei. E pensando Ponto. em trabalho como algo bem abrangente, não Exato. o remunerado, né? O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, em virtude do processo que a gente está inserido, nós nos obrigamos a ter mais. Fazer mais por ter mais. Porque né? porque nós Sim, queremos. porque hoje tu tem, Estamos criando tu necessidades. tem energia, tu tem o celular, tu tem O conforto a tanto, roupa, né? tu tem os confortos. E esses confortos, querendo Te ou não, exigem. eles exigem cuidado, repintura, bateria, Aham. enfim, manutenção. Bem isso. Segunda pergunta, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais, aquilo que a gente falou, né? Então o trabalho é apenas as ocupações materiais? Resposta bem curta, não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. É uma resposta bem interessante, né? Toda ocupação útil É um trabalho. Útil. Útil. Útil para quem? Útil. Para o contexto. E é né? o que é uma coisa útil? Uma coisa boa, uma coisa que faz bem. Uma coisa inútil ao contrário. Uhum. Só que às vezes a gente, nem isso aí a gente não entende, né? Mas é uma malandragem. Porque o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Exatamente. Então, para ver como ele é uma necessidade, né? Para tu te proteger, para tu te suprir, ou seja, tu tem Evoluir, que fazer, né? tu tem que fazer Tua alguma evolução coisa. tá dentro disso. E fazer alguma coisa é uma necessidade do próprio ambiente que é material, né? Porque pelo fazer tu aprende, pelo fazer tu tem a experiência e pelo conhecimento da própria experiência tu domina, né? Tu tem o domínio, né, daquele trabalho, daquela situação e ela vai se tornando mais fácil. Eu vejo sempre o exemplo do jovem, né? Quando o jovem sai para o seu primeiro emprego, como ele se transforma positivamente. Exato. Porque ele sai de uma estrutura pequena que ele está inserido ali, que ele conseguiu, vamos dizer, aprender, e ele expande aquela capacidade dele e ele te surpreende. Então, é esplêndido isso. E uma das maiores conquistas é ele se sentir útil, né? É ele ver que ele consegue fazer, que ele consegue transformar. Que ele tem capacidade para isso. E o ápice de tudo isso, a coroação de tudo isso, é que o trabalho vai dar a ele, né, uma paga, né, um dinheiro, enfim, alguma coisa que realmente demonstra para ele que vale a pena, né? Porque isso te dá um retorno. Um estímulo, né? De uma certa forma. Então é uma coisa necessária, né? Como diz ali, necessária, mas principalmente gratificante. O porque tu transforma. Interno é maior transforma, do que... né? Próxima. Essa é muito boa. Por que a natureza provê todas as necessidades dos animais? A própria natureza provê. Então, a própria, não é o ser humano que provê, é a própria natureza que provê. Dá o recurso para E ele. a resposta é porque todos os animais trabalham, mas a resposta deles é melhor. Tudo trabalha na natureza. Tudo trabalha. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado da sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que, no homem, ele tem um duplo fim: a conservação do corpo
e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação, entendo o fim a que se propõem trabalhando, mas eles são inconscientemente, e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador. E o seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Sim, porque tudo trabalha. É aquela história, né? O leão tá de manhã ele inserido, diz: se eu quiser comer, eu vou ter que correr um pouco mais. E a gazela diz: se eu quiser viver, eu vou ter que correr um pouco mais. É trabalho. E os dois se aperfeiçoam dessa forma. Né? Exatamente. Os dois se aperfeiçoam. Um se obriga. Não Se só- não sabe correr, ele vai ter que arrumar uma outra maneira. E E a a outra, perfeição? né? Exato. A perfeição não é só individual, né? Porque isso aí é transmitido pelo DNA, DNA. pelo gene, né? Então ele está melhorando a espécie. Os dois, no caso. Os dois. É. Que um diz, ó, te esconde dessa maneira, corre para esse lado, faz desse jeito. E com a raça humana é assim também, de uma certa forma é assim, porque nós transmitimos as nossas qualidades para as nossas descendências, né? Ou às vezes até para o entorno, que não é nem sanguíneo, mas pelas pessoas que convivem com a gente, pela forma como a gente age dentro da natureza ou nos nossos ambientes. É por isso que essa questão do trabalho, né, ela é necessária em todos os níveis, né? Tanto a nível físico como a nível moral. Mas Jesus ele se prende praticamente só no trabalho moral, né? Que é o principal. Que é o principal. Porque é o mais difícil para E nós. o mais difícil. Exige. Por quê? Porque como tu tem um corpo material e tu está num ambiente material e tu domina esse ambiente, às vezes o que que acontece? Aquela história lá que Jesus também conta, né? De um senhor que tinha muitos campos e naquele ano tinha dado uma safra muito grande. E aí o senhor disse assim, bah, o que farei, né? Vou distribuir ou vou construir celeiros e guardar isso tudo e dizer para minha alma, deita, refestela-te, né? Porque tu tem tudo aquilo que tu quer. E aí Jesus diz, insensato, naquela mesma noite Deus vai te pedir a alma. Ou seja, ele morreu. Vai deixar tudo aqui. Vai deixar tudo aí. Então não adiantou amontoar. Então o nosso maior problema é o quê? A gente amontoa e começa a gozar, né? A própria matéria, que são os excessos. Né? E isso vai te entorpecendo moral e fisicamente. Moral e fisicamente. Eu não quero saber de trabalhar, se eu já tenho. Né? Para que eu vou me expor? Para que eu vou, digamos assim, fazer alguma coisa se eu tenho tudo aquilo que eu quero, até por herança, digamos assim, né? Já ganhei tudo pronto. Exato. E a gente esquece que a gente faz essa economia nos bens que são transitórios, que mais cedo ou mais tarde, que nem o exemplo esse do cara, vão ficar e a gente vai para outro lugar. E esquece de fazer essa economia para os valores Não. eternos, que é aqueles que a gente vai carregar. Sim. Aonde a gente estiver, a gente consegue se Sim. virar, consegue Sim. arrumar trabalho. Sim, ele diz, não acumuleis tesouros na terra, né? Onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam. Acumuleis tesouros no céu. E como é que tu acumula tesouros materiais? Pelo trabalho. Pelo trabalho. Ou por herança ou roubando. Só tem 3 caminhos, né? De tu amontoar. Como é que tu amontoa, né, Antônio? Sim. Ou trabalhando, ou Ganhando, herdando, é, ou tirando. Ou tirando. pegando do outro. Né? Então Jesus diz, e ele diz que não adianta, ele diz, acumular os tesouros da alma, que esses são eternos, ninguém te tira. Então, esse é o verdadeiro trabalho, ao qual teríamos todos nós que prestar contas, prestar atenção, não contas, né? Prestar atenção. E muitas vezes a gente não Não está nem aí, por quê? Porque dentro da lei do trabalho a gente não leu nada, não acredita em nada e entrega o nosso futuro, né, a uma situação duvidosa, achando que Deus vai resolver, que alguém vai resolver o nosso problema e que vai estar tudo certo. É um joguinho de aposta, né? Nós estamos apostando na nossa ideia. Que vai dar certo. Eu não vou fazer, eu aposto que eu vou me dar bem. A gente não sabe que o jogo é para perder, né? Bah.
nesse jogo aí tu não vai te dar bem, eu acho. Porque tem até como tu saber, né? É. Se tu estudar um pouco. As probabilidades são Tu ia todas... ler mais alguma? Tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, que é um pouco sobre aquilo que a gente estava dizendo. Ó. Pergunta 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar a sua existência, ele está isento da lei do trabalho? Então, Essa aí é boa. eu estou tranquilão, eu não preciso trabalhar. Eu não, Sim, eu não eu tenho necessidade de trabalhar. herdei assim coisas que é que nem, eu não sei por que aqui, Gerações vão. por que os caras amontoam tanto, né, aqui até no próprio Brasil, Acho que né? eles acreditam em reencarnação, porque eles sabem que eles vão voltar e depois vão se aproveitar. Pode ser, pode ser. Porque, cara, eles amontoam para 30 gerações. Roubam, às vezes. pra Não, 30 eu nem gerações. quis falar isso. Não, porque às vezes eles roubam uma quantia acima do que eles têm capacidade de gastar. É impressionante isso, para ver a loucura do que tamanho que é. Exato. Mas vamos à resposta. É. Então, o homem possui bens suficientes para assegurar na sua existência, que para assegurar a sua existência ele está isento da lei do trabalho material? Talvez. Mas não da obrigação de se tornar útil segundo as suas possibilidades, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, e o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidades para fazer o bem. Então, é a questão do recurso como um todo, né? Tu tem uma possibilidade de gerar um progresso, um bem-estar a quantas pessoas? Sim. É Por quê? impressionante. Porque não é teu. Uhum. Tu és simples depositário. Isso aí está em tuas mãos por um tempo. E que uso tu fez com aquilo que te foi confiado? Não, tudo bem, tu não precisou trabalhar, espetáculo, tu não precisou, digamos assim, né? Tudo bem. Mas o que tu fez com aquilo que te foi dado? É. Né? Por isso que a gente sempre brinca, né? E é verdade, nós estamos... Para esse cara que está apostando e que acha que vai ganhar a aposta, ele está ferrado. Ele está ferrado. Porque Jesus, nas historinhas bem simples, muito simples, né? Ele frita todo mundo. Quando ele diz, né? Lá a parábola do bom samaritano, tocado de compaixão. Cara, tu tem para 5 gerações, né? E aí tu vê aquele cara passando necessidade. Tu não vai ajudar o cara? Na maioria das vezes a pessoa não ajuda, mas digamos, tu não vai ajudar? Ah, tudo bem. Mas chegará um dia que é dito, tá, tudo bem, mas por que tu não reconheceu a necessidade? Ah, não tem explicação. As desculpas não colam. Não vão colar. Ah. Né? Mas ele vai dizer, pá, o que estava escrito. Aí, tá, mas se tudo aquilo que era teu, onde é que está agora? Por que tu não te coloca agora numa situação de poder? Por que agora tu está numa situação de dívida, né, na espiritualidade? Uhum. Porque a quem muito tem, muito será cobrado, né? Então, na parábola do bom samaritano, Jesus, ele em todo o evangelho é desapego. É desapego. Né? Fazer os outros que eu gostaria que te fizesse. Exato, é o segundo mandamento, né? Entende? Então, Não é observado. se tu tem e tu vê a necessidade, tu tem obrigação, porque isso não é teu. Né? É. E uma coisa interessante, no exemplo mundano, tu tem ali, tu possui, como diz a pergunta, bem suficientes para assegurar a tua existência e dos teus. Mas então tu não trabalha, porque tu não precisa. E tu não ensina os teus também ao trabalho. E quando tu te for, que é tu que administra tudo e cair na mão deles, eles não vão saber fazer. Eles vão se perder, porque tu não cumpriu com um trabalho simples. Mas quando tu for, tu vai para onde? Tu vai para descobrir. onde? Né? E tipo, se ficou toda a tua riqueza aqui, tu vai levar o quê? Né? Então é isso que nós ainda teimamos, né, em protelar, né, em deixar para o dia de amanhã situações que são muito necessárias, né, a cada São um para de nós. hoje. São, exato, porque a gente falava essa semana, né, o jovem, né, se ele não pensar no seu futuro,
principalmente que hoje as famílias estão totalmente desestruturadas, eu quero ver como essa galerinha de hoje vai viver a velhice. Porque eles não economizam, eles não amontoam para a velhice. E não só recursos. Sim. Às vezes são recursos. Não, mas vamos falar materialmente, Sim. num primeiro momento. Eles não guardam. E aí, como é que tu vai, depois que tu não tem mais a força, né, do trabalho, como é que tu vai te sustentar, como é que tu vai te tem a prover? necessidade da doença, Exato, que cada vez vem mais cedo, algumas coisas. né? Da onde vai sair o amparo? Então, nós, vamos dizer, a gente tem uma certa estabilidade porque nós trabalhamos para chegar a esse ponto. Nós nos sacrificamos, digamos, que nem eu, que nem tu. Tu é aposentado também, eu sou aposentado. Nós nos sacrificamos para ganhar esses 35 mil reais que a gente ganha por mês. Nem somados. De aposentadoria. Mas que nem... Mas tudo certo, tá tudo certo. Mas é o resultado de um trabalho, é o Sim. resultado de um... É um de mecanismo que a gente está inserido. De um acreditar, Aham. né, no amanhã. É. Então, se a gente não acredita, que nem disse Jesus, se vocês não entendem, se quando eu vos falo as coisas da terra, quanto menos vocês vão entender se eu vos falo das coisas do céu. Se tu não entende que tu tem que fazer isso agora, materialmente falando, porque cargas d'água, tu iria mudar moralmente, materialmente, Uhum. né? Se não for pela a sublime dor. É, Tem um amigo meu que dizia, né? A pessoa que não pensa no futuro, que não essa tu faz falou, uma é legal. previdência, ele tem que torcer para morrer cedo, porque senão ele tá lascado. Ele tá lascado. Então, Sim, o cara que não pensa em ter uma previdência, né? ele não pensa no... porque No futuro. Eu tenho que comer amanhã. Exato. Eu tenho que me abrigar da Então chuva, ele tem vai que torcer esfriar. também para morrer logo. Tem que morrer logo, porque senão ele vai se lascar muito. Até porque ele não vai ter nem família quase que vai atender ele, né? Dependendo do tipo de previdência, porque hoje... Não, é até tipo, e hoje as famílias não é mais que nem uma vez que Sim, tu tem sim. 10 irmãos que tem um deles que te acolhe. De repente, para contar com um, né? Exato. Mas hoje é bem isso. Mas hoje tu não cria... Parece, não é uma generalização, mas cria-se menos vínculos. Existe mais gente, mas com menos vínculos duradouros. Então, Mas é o que tá acontecendo, né? quem que vai te Porque na real, botar em cima do cavalo? na real, o cara que sabia um pouco mais do que nós, ele disse: não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus pela prática do bem do trabalho, né, fazendo outro que gostaria que te fizesse, ou tu segue os teus interesses, que é a matéria, mamon, né? Então, nessa prática de só os teus interesses, vai ser difícil, Vai ser difícil. né? Já é difícil, né? Só a Sim. gente não se dá conta. Já não acontece assim. Mas a tendência é que as coisas nesse caminho, elas vão aumentando a questão. É por isso piorar. da questão do orgulho e do egoísmo, né? Como nós falávamos no início, como o ser humano está se afastando de Deus, se ele se afasta de Deus, ele se aproxima de quem? Né? Ele se aproxima da A matéria. metáfora da luz e da sombra, né? É. Se tu sai de perto da luz, tu vai começar a cada Porque vez não mais tem escuro. como servir a dois, é um, né? É. Então, se tu te afasta de um, tu te aproxima do outro. E nós estamos nos aproximando de uma forma muito perigosa e até de uma forma muito inocente, a nível de criancice, né? Uhum. De um dos aspectos da criação, que é a matéria. Estamos amando mais a matéria do que a Deus e, como tal, nós estamos fadados, né? É aquilo Vamos ter que colher o que estamos semeando. aquilo que eu tinha dito até no começo, na questão de vencer um desafio de uma situação. A luz está lá e eu estou aqui na sombra. Para chegar nela, eu tenho que lentamente ir diminuindo a sombra e aumentando a luz. Sim, porque o que me levou nessa situação foi um distanciamento Foi gradual. um caminho contrário, O caminho contrário é gradual, porque a nível de consciência tu sabia que tu estava no caminho errado. Tu tem noção. Um grande abraço. O livro dos Espíritos está aí, o Evangelho está aqui, né? Que a gente possa ser tocado nos nossos corações, compreendermos que tem irmãos maiores preocupados conosco, mas um grande irmão nosso, ele diz assim, e o cara é grandão, né? Ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. A tua fé te curou. Então, o primeiro passo é nosso. É. Se a gente ficar sentadinho Age. esperando, Trabalha. se a gente ficar sentado esperando, não vai ser fácil.
Um grande abraço. Vai atrofiar os músculos. É, Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem. Vamos continuar. E lembrando sempre, né, sugestões de textos, de ideias, de perguntas, podem enviar pelo sim, Face. no nosso WhatsApp, É o, os caminhos, né, que estão aí. o próprio Face da Sociedade Divina Luz, né? Então, Isso. manda por ali que a gente requenta ele na semana que vem, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos.